Salve família Som Binário, beleza? Aqui é o Jorge. E nesse vídeo vamos falar sobre grave, low end, como você conseguir um low end forte, consistente e o mais importante, limpo. Porque de nada adianta você encher sua mixagem de grave e ficar só um borrão, tipo um grave sem definição. E esse vídeo cai numa boa hora porque, ouvindo as últimas produções aí na cena da música, né, os últimos lançamentos, principalmente do rap, eu notei que tá tendo muita deficiência nos graves. O grave não tá batendo legal. Isso não é só no Brasil não, tá, gente? Músicas gringas também, lançando músicas com graves extremamente ruins. Então, essa parada de mix gringa é melhor, isso é coisa do passado, né? Hoje em dia não existe mais essa separação. Hoje em dia tá meio que equilibrado. E eu arrisco até dizer que a mixagem brasileira, hoje em dia, tá sendo uma das melhores. Pô, só você pegar aí mixagens do Matuê, Tribo da Periferia, do Hungria, entre outros artistas e grupos. Tem uma mixagem impecável. E pra falar sobre esse assunto, eu vou usar aqui uma produção que eu fiz recentemente com o Dr. Stock, que é uma track com graves bem legais. Eu já fiz lives com essa música aqui, a galera sempre me pergunta o que eu fiz nesses graves, que grave maravilhoso é esse. Então muita gente que ouviu essa música comentou sobre os graves dela e eu vou mostrar como que eu trabalho no grave das minhas mixagens. E eu escolhi também essa música porque ela tem algumas coisas bem específicas que absolutamente ninguém explica isso aqui, principalmente no Brasil. No Brasil eu nunca vi, são coisas que estão restritas apenas em círculos de produtores e engenheiros de mixagem. Você pode até encontrar na internet, mas é muito obscuro. Então fica até o final que você vai se surpreender e elevar mais o nível aí das suas produções. Calor do caralho! Uau! Então esse vídeo aqui eu não roteirizei nem nada, eu vou mostrar o que é mesmo o negócio, o que tá acontecendo aqui nessa produção. Então vamos lá, vou dar o play aqui para vocês ouvirem o material e em seguida eu volto explicando passo a passo, desde o começo do meu low end até o final, o que eu fiz para manter ele dessa forma como vocês vão ouvir agora. Yeah. Se não tá bom pra malandro, imagina pra esses otários. Luz da lua quebra a cinza, a cospe fogo tá entupida. Coringa se orgulharia, na rota desviando dos luzinha. DF pulsa desde Jamaica, se conselho fosse bom não se dava. Problema grave, as ruas tremem, não quer de leve, sexta sete na atividade. Placo no jaco de couro, tô de cantinho mas tô de olho, só observando o circo pega fogo. Faturando em dobro, contando enquanto o invejoso fica por ligeiro até mais tarde, atento com os covardes, no rasante light. De quebra sempre encontra essas bandidas, é novidade. Onde tem droga e puta na madruga, vários perdem a conduta. Se não tá bom pra malandro, imagina pra esses otários. Luz da lua quebra a cinza, a cospe fogo tá entupida. Coringa se orgulharia, na rota desviando dos luzinha. DF pulsa desde Jamaica, se conselho fosse bom não se dava. Problema grave, as ruas tremem, não quer de leve, sexta sete na atividade. Placo no jaco de couro, tô de cantinho mas tô de olho, só observando o circo pega fogo. Faturando em dobro, contando enquanto o invejoso fica por ligeiro até mais tarde, atento com os covardes. Beleza, suficiente para você conhecer a música que a gente vai falar nesse vídeo. Produção nossa aqui do Sominário Music, mais impacto. Dr. Stock nos vocais, na composição. Primeira coisa, cara, no low end de rap, escolher um bom bass, um bom 808 que seja adequado à sua música, tá? Primeira coisa, escolher um bom timbre. Tem gente que gosta de um timbre mais saturado, mais sujo, tem outros que gostam de um grave mais limpo. Geralmente eu utilizo sample, mas eu também utilizo instrumento virtual para gerar meus graves. Dessa vez eu utilizei um instrumento virtual que é o Nexus. Eu tenho uma biblioteca aqui no Nexus que tem muito 808. Acabei escolhendo essa aqui, essa 808 Sub 1 da coleção Hip Hop 4. Tá? Na Hip Hop 4 você encontra essa 808 maravilhosa aqui, que já é meio caminho andado para um low end legal. Beleza, mas só isso não é o suficiente. Só um 808 dessa aqui pode afundar a tua mixagem, porque ela tem muita energia. Ela é capaz de derrubar a tua mix inteira, sugar a sua mix inteira, a energia dela inteira. E esse tipo de bass, ele toca junto com o kick, geralmente. Então tá lá, tipo, um subgrave dessa 808 e tem um kick um pouco mais alto no campo de frequência acontecendo ali, mas muitas frequências ainda se chocam. Vamos ouvir só os dois juntos aqui. Beleza.
primeira coisa que você tem que fazer. Eu vou desabilitar todos os meus plugins aqui, tá? Que eu vou explicar um por um. Se não tiver totalmente em fase, algumas frequências vão ser anuladas. Só que na mixagem, o kick é diferente do 808. Se eu inverter a fase do kick ou do 808, a gente vai continuar ouvindo, mas o som vai mudar. Algumas frequências vão ser anuladas. Se você não entende sobre esse assunto de fase, que é obrigatório na mixagem, é a diferença de você ter uma mixagem clara, definida, com as frequências aparecendo de forma bem legal, de uma mixagem totalmente opaca pra dentro e extremamente amadora. Esse assunto ele é tão importante, galera, que eu ensino isso passo a passo logo no primeiro módulo do nosso curso completo de mixagem, que inclusive tá com um mega desconto de Black Friday. Não vai acontecer de novo, porque no Black Friday eu não vou poder fazer promoção, eu vou desligar todos os cursos que eu vou estar atualizando, eu vou estar lançando a nova versão do Fórmula de Mixagem justamente na época de Black Friday, então eu tô adiantando o Black Friday pra agora, então aproveita que eu vou deixar só até quinta-feira, viu? Chegou quinta-feira, acabou a promoção, e logo no primeiro módulo você vai encontrar uma aula com 3 partes aqui, você pode ver que tem 3 partes, parte 1, parte 2, parte 3. Não tem como você não entender fase. Na verdade, você vai virar um especialista nesse assunto. Porque eu explico tudo passo a passo, com exemplos práticos de áudio, exemplos científicos mostrando gráficos e tudo, pra você entender, tá? A maioria das pessoas que mixam, que eu conheço, pessoas que estão até, tipo, mais de 10 anos na estrada, elas cometem erros na mixagem porque negligenciam, deixa de lado esse básico aqui. Ela não aprendeu esse básico da forma correta e cometem erros o tempo todo acertando na cagada, né? Acertando na sorte. Mas aqui na mixagem não tem espaço para sorte. A gente tem que saber exatamente o que está fazendo para você ter resultados constantes. Toda mixagem que você fizer vai ter um bom resultado. Não vai ter aquela coisa, aquela mix ficou boa, aquela não ficou. Não, todas as suas mixagens vão ficar boas. Claro, se a música for boa, tá? Se a música for coerente, né? Você vai pegar um negócio todo doido ali, vai tentar mixar e vai tentar melhorar aquilo, sendo que o problema é na produção. E se tratando de sua música estar bem formatadinha, uma música bem escrita, bem arranjada, coerente com o estilo que você está fazendo, a mixagem salva sua produção. A primeira coisa que eu faço, eu deixo o kick sempre a fase do jeito que eu cheguei. Geralmente eu mexo na fase da 808, tá? Por que eu faço isso? Porque o 808 vai mudar de nota. O kick, ele fica só numa nota constante. Continua no vídeo que vocês vão entender muito bem o porquê disso. Eu posso inverter a polaridade de fase aqui, 808, vamos ver o que acontece. Eu vou abrir aqui um meter. Vamos ver se tem alguma diferença se eu inverter a polaridade de fase ou não. Você reparou que quando eu inverto a polaridade total da 808, a gente ganha mais corpo. O grave fica mais arredondado, fica mais cheio, mais natural, do jeito que ele era pra vir mesmo. Ou seja, esse 808 ele vai funcionar com esse kick com a polaridade de fase invertida, tá? O primeiro impacto. Beleza, esse é o primeiro passo. Só isso aqui não é o suficiente ainda. Uma outra coisa muito importante que a gente faz entre a 808 e o kick é o famoso sidechain duck. E aqui vai entrar um dos grandes problemas que a gente enfrenta na mixagem e pouquíssimas pessoas sabem disso. Pessoas dormem tranquilamente sem saber disso, mas depois de saber isso aqui, você não vai dormir mais tranquilo, porque você vai saber que esse problema existe. Eu peguei o duck, o kick tá entrando em sidechain aqui no duck, espero que você saiba sobre sidechain, e toda vez que o kick toca, ele atenua aqui o volume da 808. E ele é bem cirúrgico, tem um vídeo, tá, gente, falando desse plugin aqui no canal, eu recomendo, dá uma pesquisada aí depois. Então em laranjado você vê o osciloscópio do kick, em branco é a 808. Então você vê que quase não tem nada aqui, ó, da 808. E eu ainda fiz o seguinte, eu usei a parte multibanda dele aqui, fiz um crossover. Abaixo do 220 Hz, ele vai tirar totalmente o 808, mas acima disso ele vai manter. Dessa forma, eu não perco a informação do 808 dos médios e dos médios altos, apenas abro espaço pro kick. Beleza, então tá feito aqui esse sidechain. Agora, se você notar, a cauda, você tá usando o recurso visual pra mixar, não é melhor usar os ouvidos? Vou ser bem sincero pra vocês, e se tratando de graves, pouquíssimas pessoas podem se dar o luxo de usar os ouvidos. Aí é uma coisa que fica menos democrática pra nós, né? É aí que a coisa arrebenta. Na hora de você trabalhar seus graves, você vai precisar de analisador de espectro, você vai precisar de osciloscópios para poder analisar isso de uma forma eficiente, porque se você for nas suas caixas de som, por mais que elas sejam grandes, a sua acústica não vai permitir isso. Isso eu tô falando em situações para quem tem home studio. Pro meu aqui, tem um tratamento acústico aqui? Tenho, mas ele não é um tratamento acústico segura, tipo subgrave, entendeu? Para trabalhar com isso aqui, você precisa de um estúdio grande, primeira coisa, já começa por isso, você precisa de um estúdio amplo, com pé direito alto, pro grave poder soar nessa sala, né?
A onda grave é uma onda super comprida. Numa sala pequena dessa aqui, o grave não chega nem na metade dele. Então o que acontece? Ele vai ficar em ondas estacionárias, vai te enganar ali. Você não tá ouvindo o som dos graves da sua mix, você tá ouvindo o som dos graves do seu ambiente. Então fone de ouvido ajuda muito nessas horas e analisadores de espectro. Agora, se você tem um estúdio mais equipado, um estúdio grande, com subwoofer, aí sim que você vai sentir esses subgraves, você vai poder trabalhar melhor. Isso não significa que você no seu home studio, sem equipamentos de monitoração profissionais, você não vai conseguir, não, você vai conseguir também se você tiver o conhecimento certo. Então a gente repara que aqui o 808 foi anulado, né, e deu espaço ao kick, e aqui a gente vê o 808 e a cauda do kick. E se a gente reparar, ela tá em fase, ó. E é nessa cauda que um dos maiores problemas de low end acontece, principalmente no trap. Cara, 99,9% das pessoas que mixam trap não tem a mínima ideia disso aqui, velho. E como eu já conheço o público brasileiro e o público aqui do canal, é muito normal eu receber mensagens desse tipo: não seria melhor usar tal plugin? E aí eu falo, cara, esse plugin não é pra esse propósito, saca? Não, esse plugin ele não corrige fase dinâmica, só fase estática. Tipo, a galera não sabe o que é fase estática, fase dinâmica. Essa nota aqui tá em fase. Se você reparar, pega seu beat de trap aí. Você vai ver que algumas notas do 08 bate lindo, gravão. E tem outras notas que fica fraquinho. Por quê? Porque tá fora de fase essa nota. Por mais que você tenha aliado ali na primeira nota, vai ter nota que vai sair de fase, isso é natural. E o que eu faço para resolver esse problema? Só existe uma forma. Você trabalhar na rotação de fase e na inversão de polaridade. Para fazer isso, eu estou utilizando aqui um plugin chamado PHA979 da Vocengo. Para mim é o melhor plugin para trabalhar nisso aqui. E eu vou desabilitar aqui o delay e botar aqui, ó, Force to Mono, tá? Pra ele se concentrar só no centro, pra gente conseguir resolver essa fase. O que eu costumo fazer? Eu venho aqui, faço um loop, é bem esquisito, gente, vai ficar ouvindo só uma nota. Ó, tá em fase. Essa nota tá em fase. Vamos pra próxima nota. Se a gente ver aqui, ó, a cauda do kick tá totalmente fora de fase com 808. E se você alinhar isso aqui, você vai ter uma cauda com muito mais grave, ou seja, o grave do seu beat vai ficar mais tempo tremendo, que é uma sensação muito legal quando a gente tá num clube, quando a gente tá num sistema com bastante graves. A cauda desse 808 acaba mais rápido, ela perde mais energia aqui nesse ponto. Como que você faz para resolver esse problema aqui? Tá totalmente invertida a polaridade de fase, você vai automatizar esse botão aqui, o L180, você vai inverter 180 graus da polaridade de fase. Ah, a fase só tá desalinhada, aí você vai usar esse knob aqui, mais pra frente ou pra trás, tá? No caso aqui, acho que é só a polaridade de fase mesmo. Se eu automatizar só a polaridade de fase, vai resolver. Vou vir aqui e vou inverter a polaridade de fase 100%. Olha como tá em fase agora, galera. Agora alinhou mais, tá ligado? Ou seja, o grave ficou muito melhor, você ouviu aí. Vamos partir agora aqui para os próximos... A fase não tá totalmente alinhada, né? E vou um pouquinho mais para baixo aqui, vamos lá. Ó como tá mais alinhado. Pronto. Ó, se eu desligar aqui o plugin, como que tá? Ó como que ele alinhou. Ele deixou perfeitamente em fase. Vamos ver aqui outras notas. Então tá 808 passando e 2 kick acontecendo. Totalmente fora de fase. Totalmente fora de fase. Ou seja, o som não é anulado, claro, porque tem várias outras frequências em fase. Mas algumas frequências estão fora de fase e a gente consegue notar por aqui, ó. Enquanto a 808 está vibrando para baixo, a cauda do kick está vibrando para cima. Aqui eu posso simplesmente fazer uma automação de polaridade de fase. E inverto a polaridade de fase. Agora a gente tem aqui, ó, fase certinha da cauda. E eu vou fazendo isso durante todo o beat, mano. Ligado? Ah, tem 3 notas diferentes no 808, então são 3 mudanças. Depois você repete, tá? Tem essas notas aqui altas, né? Que é só uma viradinha. Eu poderia deixar passar, mas hoje eu tô com espírito de psicopata. Então a gente vai resolver isso aqui. Ó, esse primeiro kick aqui tá totalmente invertido. Vou trabalhar na polaridade. Muitas vezes você só vai precisar trabalhar só aqui na rotação de fase, tá? E algumas vezes você vai precisar rotacionar a fase 100%. Rotacionar a fase 100%, talvez agora pra cima. O próximo kick já é outra parada, velho. Engraçado, né?
Agora totalmente em fase. Totalmente em fase. Por que tá em fase? Porque eu já mexi. Ó, totalmente em fase, eu não vou mexer. Fora de fase. Vou vir aqui. A gente trabalhando com fase dinâmica no 808. Não é uma tarefa para qualquer um. Pouquíssimos engenheiros de mixagem fazem isso aqui. Pouquíssimos mesmo. Eu vou trabalhar aqui no alinhamento. Pronto, agora tá em fase. E você vai fazendo isso, mano. Aí você tem um resultado legal desse aqui de grave, ó. Beleza. Agora tá tudo em fase. Agora eu vim com alguns processamentos para melhorar esse grave. Só que eu quero mais subgrave, tá ligado? Vamos dar uma olhada aqui no analisador de espectro. Se não tá bom pra malandro, imagina preciso dar. Então, tá vendo? Você precisa de um analisador de espectro para saber onde está seu subgrave. Por exemplo, digamos que você esteja trabalhando com a referência. Você abriu aqui um plugin de referência que eu recomendo, que é esse cara aqui. Aí você colocou suas referências aqui. Eu recomendo que você use referência do mesmo estilo e de preferência, se puder, na mesma tonalidade, tá? Isso vai ajudar muito a você ver com mais proximidade os subgraves. Por exemplo, se sua música estiver em Ré menor e a sua referência em Ré menor também, os subgraves vão estar ali em regiões próximas e fica muito mais fácil de você acertar com a referência na mesma tonalidade. Então já fica a dica aí. Use referências de músicas com a mesma tonalidade. As chances de você acertar são incrivelmente mais altas. Então eu vim aqui com o Bass XXL da Denise Audio para reforçar esses subgraves. Ele vai enriquecer mais esses harmônicos subsônicos. Aqui você escolhe a frequência ou a nota. Coloquei aqui D, né? D1, Ré 1. É uma música que está na tonalidade de Ré. Então ele vai bater aquele Ré do subgrave bem em cima. Vou ligar. Se não tá bom pra malandro, imagina preciso otário. Luz da lua quebra cinza, a cospe fogo tá entupida. Coringa se orgulharia, na rota desviando dos luzinha. Você consegue ver nitidamente o subgrave aqui, né? Eu estou utilizando um analisador de espectro muito bom, gratuito, tá? Eu coloco aqui em High Resolution, para eu ter alta resolução aqui, para conseguir saber exatamente onde está meu subgrave e meu kick. Então, meu subgrave está aqui e meu kick está aqui, ó. Meu kick está por volta de 60 Hz e meu subgrave por volta de 30, 40 Hz. Fica ali entre essas frequências. E esse cara aqui, véio, fez uma monstruosidade. Vou fazer uma IB só nele aqui. Pra malandro, imagina preciso otário. Luz da lua. É o grave que poucos conseguem. Você pode falar o que for, mano. Tem um monte de música famosa aí, mas tem pouquíssimas músicas no mercado tem esse grave aqui que eu tô mostrando pra vocês. Um limiter, eu quero que esses graves fiquem mais sólidos. Se eu boto uma nota mais grave no 808, ela provavelmente vai ter um volume menor, né? Perceptível, volume perceptível menor. Se você estuda no Fórmula de Mixagem, provavelmente você viu a aula sobre a curva de Flash-Munson e sabe que a gente é menos sensível a ouvir graves do que ouvir, por exemplo, um 4K. Em 4K a gente escuta tudo perfeitamente, mas um subgrave a gente não escuta praticamente. Você precisa de alto-falantes muito grandes ou subwoofers. Então essas diferenças, quando eu vou para uma nota mais alta do 808, tipo numa viradinha que tem aí, né, os slides, elas aparecem muito e as partes graves ficam mais baixas. Então eu botei um limite aqui para nivelar tudo isso, para ficar aquele sonzão sólido de 808 acontecendo o tempo todo, fazendo tremer a rua. Tá bom pra malandro, imagina preciso otário. Luz da lua quebra cinza, a cospe fogo tá entupida. Coringa se orgulharia, na rota de... O que aconteceu aqui? Não sei se você conseguiu notar. Você viu que perdi um pouco de grave, né? Mas eu ganhei mais consistência dinâmica. Mas pra mim tá bom, cara. Tem grave pra caralho já aqui, sacou? Tipo, um pouquinho que eu perder não vai ser o fim do mundo e eu vou conseguir manter essa 808 mais audível.
Com o limiter eu consigo deixar 808 mais presente em todas as notas dela. Para finalizar, eu venho com um saturador sensacional. Poucas pessoas falam desse cara. Já tem um vídeo dele aqui no canal também, que é o Plasma da Isotope. Cara, esse saturador ele é muito bom, tá? Ele é muito bom. Ele se adequa ao material de uma forma que parece que ele tá vestindo uma roupa, tá ligado? Olha só o que esse cara tá fazendo no 808. Se não tá bom pra malandro, imagina pra esses otários. Luz da lua quebra cinza, a cospe fogo tá entupida. Coringa se orgulha. Eu usei esse preset aqui, né? Não sei nem se é preset. Preset é aqui em cima, né? Mas aqui tem tipo alguns algoritmos, tá? Então eu usei esse algoritmo aqui de Bass Sub, que é adequado ao que a gente tá fazendo, né? Figurei aqui ao meu gosto e tive esse resultado. Agora esse 808 vai aparecer melhor em alto-falantes pequenos de smartphone, né? De iPhone e tal, dessas JBL e tal. Vai aparecer muito mais nítido e pesado nesses dispositivos. E às vezes também eu monitoro aqui nessa caixinha aqui também, né? Quando são essas horas, quando eu vou aplicar esse tipo de processamento, geralmente eu ouço nessa caixinha aqui para tirar teima, né? Para ver se realmente vai aparecer em alto-falantes menores e tal. A parte do 808 aqui que tá resolvida. A gente tem que tratar bem esse kick também. No kick dessa música, eu tô utilizando só um Transient Designer e um Pultec. E aqui no Pultec eu tô trazendo grave. Pode ver que eu tô fazendo um low-end trick aqui, né? E trazendo também um pouco de punch aqui em 5K. Os agudos, né, os médios altos, eles servem para causar uma ilusão nesses graves, tá? Então, muitas vezes um não vive sem o outro. Tipo, se você tirar totalmente os agudos do kick, ele vai ficar só um borrão, né? Ele não vai dar definição. Então, trabalhei aqui nas notas de definição também. E eu mando tudo isso para um canal chamado Beat. Por exemplo, meu kit de bateria todo tá vindo para cá. E o meu gravão eu deixo ele solto, eu não gosto de prender ele muito não. Por exemplo, meu beat todo tá indo para esse canal aqui, Beat, onde eu faço alguns tratamentos, né, mais de efeito especial, vem aqui, clipo ele também um pouquinho. E algumas vezes eu gosto de pegar o Kick 808, mandar para um único canal, um canal auxiliar, aonde eu vou fazer tipo algum processamento mais pesado. Geralmente eu utilizo esse equipamento que tá aqui, que é um compressor FET, compressor e expander gate, maravilhoso. Às vezes eu não uso, né? Às vezes eu uso um processamento diferente. E tô mandando o Kick 808 para esse único canal aqui. Só para dar uma liga mesmo, tá? Ó. Quando eu quero uma coisa mais suja, por exemplo, nesse caso aqui, na batera, né, eu quero tipo mais energia. Eu faço uma compressão paralela com esse compressor analógico aqui que eu gosto muito, em mono, né? Eu gosto de fazer esse aqui em mono também. Aqui eu tô mandando toda a minha batida pra cá. É um som bem distorcido e tal, mas somado ao kit da bateria inteiro, fica uma liga, né, uma consistência muito boa e mantém a transparência do kit limpo. Ó. Imagina pra esses otários. Luz da lua quebra cinza, a cospe fogo tá entupida. Coringa se orgulharia, na rota desviando dos luzinha. DF pulsa desde Jamaica. Se conselho fosse bom não se dava. Problema grave, as ruas tremem. Não quer de leve, sexta 7 na atividade. Placo no jaco de couro. Então não adianta nada o low end tá grandão e a batida não tá colada com ele, né? Então isso aqui colou muito bem a batida com 808, que tá super poderoso. E claro, o processamento da Master tem muito a ver como que vai ficar o teu subgrave, tá? Aqui nessa Master eu tô utilizando um simulador de fita. Vou fazer um IB nele rapidinho. Você notou o que aconteceu com os graves? Presta atenção, rapaziada. São processamentos extremamente importantes e vão fazer muita diferença aí nas suas mixagens. O grave ficou, ó, cara, lindo com esse negócio aqui. Claro, pintou outras frequências também, os médios, os agudos e tal. Mas o low end, cara, olha só como que esse cara responde o low end. Pra malandro,
Imagina pra esses otários, luz da lua. Utilizando pouquíssima compactação da fita, né? Quase não tem saturação, você vê que a luzinha aqui que indica o clipe quase não tá acendendo, na verdade não tá nem acendendo. Depois eu vi com um compressor analógico aqui, que é esse pretão aqui, que é o Bus 4544, um compressor óptico super foda. Ele tá segurando mais a mix, né? Tá colando mais. Se não tá bom pra malandro, imagina pra esses otários. Luz da lua quebra cinza, a cospe fogo tá entupida. Coringa se orgulharia, na rota desviando dos luzinha. DF pulsa desde Jamaica, se conselho fosse bom não se dava. Problema grave, as ruas tremem, não quer de leve, sexta sete. Agora, né, low end, agudos e médios, muito mais equilibrados através da compressão. Você vê que, tipo, não é só nos canais individuais também, né? O Mix Bus, né? O seu canal master, ele é muito importante. Melhorar ainda mais. Depois eu vi com o Gufus aqui. Você vê que eu isolei, que eu não deixei ele mexer nos meus graves, tá? Nos meus subs também. Ele tá mexendo aqui, né? Eu tô deixando aqui a partir de 100 Hz. De 100 Hz pra cima eu deixo ele mexer. De 100 Hz pra baixo ele não vai mexer em nada. Eu não quero que ele atrapalhe o meu low end. No algoritmo dele, ele acha que tem muito, tá exagerando. Não, eu quero gravão mesmo, pra tremer a rua. Tocar os alarmes dos carros, tudo. Depois eu vi com o Supermassive, que é a simulação aqui de um Manley, né? De um Manley passivo, um equalizador passivo, clássico, trazendo grave e trazendo médios e agudos também aqui, né? Pra deixar tudo mais equilibrado. Vamos fazer um IB aqui? E claro, tipo, você vê que o low end ele sempre é afetado de forma positiva aqui nessas minhas manobras. Agora, um plugin revolucionário, na minha opinião, é o Low End Fox, que vem na suíte Isotope Ozone Advanced. Esse cara, velho, ele consegue fazer uma separação ali dos seus graves e deixar seus graves mais desembolados e com mais punch. Olha só o que esse cara faz. Se não tá bom pra malandro, imagina pra esses otários. Luz da lua quebra cinza, a cospe fogo tá entupida. Coringa se orgulharia, na rota desviando dos luzinha. DF pulsa desde Jamaica, se conselho fosse bom não se dava. Problema grave, as ruas tremem, não quer de leve, sexta sete na atividade. Mano, é muito doido isso aqui, velho. Os graves saltam das caixas, né? Fica tudo mais tridimensional. Um plugin sensacional do Ozone. Depois eu venho com o Imager aqui, deixando aqui os graves 100% em mono e abrindo um pouco a imagem estéreo aqui nessas frequências que você tá vendo. Não vou nem fazer um AIB porque o vídeo tá ficando grande. Depois eu venho com o Clipper cortando aí uns picos de 3 dB aí, né? Os picos que a gente nem ouve, na verdade, para eu poder alcançar um nível de volume e consistência maior e esses graves virem mais para cima. Legal que esse corte deixou mais porrada, né, velho? Tá muito legal, velho. Puta plugin legal, você acha? E depois vi com o limiter simples mesmo, pro pique de -1. Beleza, é isso. A galera me pediu bastante pra saber como foi os graves dessa música. Depois que eu fiz uma live aqui no canal sobre algum assunto que eu não lembro, mas eu usei essa música como exemplo. Eu vi aqui que, tipo, no drum beat aqui, né, velho? A gente precisa dar pancada, não adianta ter só aquele borrão grave, sendo que a coisa não impacta, né? Não movimenta o cone do alto-falante pra frente e pra trás pra empurrar o ar, né? Ó, no drum beat eu tô limpando um pouquinho aqui os hi-hats aqui, tipo... Só uma suavizadazinha de leve. Trago mais graves aqui, ó. O Mega Q4, um pouco de 5K aqui, 2 dB em 5K. Depois eu vim com o Dopamine, dando uma excitada nesse som, uma comprimida também. E por fim eu vim com o Drone Shaper, trazendo mais ataque, né? No algoritmo de buzz, claro. E diminuindo aqui. Não tô usando o soft clipping dele. Não tem clipe nessa batida aqui no canal geral. É isso aí, rapaziada. Até o próximo vídeo.